Uma boa tarde para todos nós. É uma alegria muito grande podemos estar participando desse momento. A minha gratidão pela oportunidade, gratidão aos amigos, irmãos da Sociedade Espírita Fé, Amor e Caridade pela oportunidade que nos concede. A nossa gratidão a todos os irmãos que vão estar conosco hoje neste momento de reflexão. Vamos conversar um pouco acerca das questões que envolvem como lidar com as situações difíceis. Mas antes de nós iniciarmos a nossa fala, nós queremos fazer uma pequena leitura do Evangelho e fazer uma prece para a nossa harmonização. Nós selecionamos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, lá o capítulo 6, que é um capítulo bastante consolador, uma mensagem do Espírito de verdade, lá no item 8, que ele diz assim: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, ele colocou um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essas verdades, em vez de clamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabe em partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. Bom, meus irmãos, então, eu convido a todos para juntos fazermos um momento de prece, nos conectando com essas forças superiores, buscando a inspiração necessária para que possamos, nesses momentos, fazer as reflexões que necessitamos fazer. Então, um convite. Elevemos o nosso pensamento ao nosso Criador, a Deus, nosso Pai. Divino Criador, que nos deste a vida, que nos criaste para que fôssemos felizes, mas permitiu que a felicidade fosse uma construção nossa. Permitiu que ao longo das múltiplas experiências terrenas pudéssemos ir construindo a sabedoria, o conhecimento e a moralidade. Mas muitas vezes permanecemos estacionários ao longo do caminho, iludidos com as questões transitórias, outras tantas ainda envolvidos com aflições que nós mesmos geramos. Por isso, estamos aqui hoje, cada um com as nossas dificuldades, ainda distanciados das verdades eternas. Por isso te pedimos proteção, amparo, para que efetivamente possamos romper com o erro, romper com a ignorância. Mestre amigo, ampara-nos nesses instantes, ajudando-nos a refletir e a buscar o conhecimento necessário para bem vivermos estes momentos. Que assim seja. Bom, meus irmãos, então, como dissemos, vamos refletir um pouco acerca de como viver, como nos relacionar com as situações difíceis. Todos nós que vivemos nesse mundo, no planeta Terra, que é dito de provas e expiações, todos nós passamos por experiências desafiadoras, mas nós podemos perceber que as pessoas, ao vivenciarem as mesmas experiências, elas vivenciam de uma forma diferente. Algumas sofrem mais, outras sofrem menos. O que muda é a forma com que nós nos relacionamos diante dessas experiências.
como que eu compreendo, como que eu significo, que valor eu atribuo a cada experiência. E para isso nós precisamos entender o sentido, o significado dessas experiências. Precisamos nos situar no contexto da vida, compreender que estamos aqui nesse mundo sob regras ou sob a tutela de leis que regulam a nossa existência, leis sábias e justas. Precisamos compreender isso. Compreender qual é que é o nosso papel nesse mundo, o porquê da necessidade das experiências desafiadoras. Precisamos compreender isso. Porque quando nós compreendemos isso, muda a nossa forma de nos relacionar com esses eventos, porque nós atribuímos um valor, atribuímos um sentido, atribuímos um significado. Também, aos poucos, à medida que nós vamos estudando a doutrina espírita, nós passamos a compreender qual é o nosso papel aqui na Terra, que estamos aqui para evoluir. Mas o que significa esse processo de evolução? O que precisamos fazer? E aí nos dizem os espíritos superiores que nós estamos aqui para crescer em conhecimento e também em moralidade. Crescer em conhecimento no sentido de adquirir novos saberes, no sentido de desenvolver a nossa capacidade de raciocínio, desenvolver a nossa capacidade de pensar, de refletir, mas ao mesmo tempo também aprender a nos relacionarmos nesse mundo, no sentido de desenvolver a nossa moralidade, sentimentos que nós precisamos trabalhar, a paciência, a tolerância, o amor ao próximo, nos tornarmos mais humanos, mais humildes. E para concretizarmos isso é fundamental a nossa compreensão. Nós temos as experiências. Deus nos oferece as experiências, às vezes desafiadoras, com esse objetivo de impulsionar o nosso progresso. Porque só nós vamos evoluir, só vamos adquirir conhecimento e moralidade passando pelas experiências. E é nas experiências desafiadoras que nós vamos aprender muito mais. Então, nós precisamos compreender isso. Ver em cada experiência uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de adquirirmos conhecimento e uma oportunidade de adquirirmos essa moralidade. E a doutrina espírita também vem nos dizer que nós, conforme nós agimos, conforme nós nos relacionamos com essas experiências, nós podemos amenizar o sofrimento. Nós podemos sofrer menos da forma como que eu encaro essa experiência. E aí dizem os espíritos que, conforme o nosso ponto de vista, quando nós vemos não apenas esse momento terreno, mas sob a perspectiva da vida futura, esse momento ele se torna mais suave, porque nós sabemos que ele é transitório, ele é passageiro. Nós vamos dar a cada experiência o significado, o valor, a dimensão que a experiência tem, inclusive um momento difícil. Vamos imaginar, meus irmãos, meus amigos, que nós estivéssemos caminhando na rua e, de repente, nos defrontássemos com uma pedra enorme. Vamos imaginar uma pedra de 3 metros de altura. Realmente, desse ponto de vista da rua, essa pedra ela ganha uma dimensão. Agora, vamos imaginar também que nós subíssemos num prédio de 100 andares e olhássemos essa mesma pedra dessa distância. A pedra continua no mesmo lugar, com o mesmo tamanho, mas no contexto a nossa percepção muda. No contexto ela tem uma outra dimensão. E é essa visão que a imortalidade nos propicia. Esse olhar para a vida que já aconteceu antes e para a vida que tem essa continuidade. Então, é importante nós percebermos isso. E, sobre essa perspectiva, nós vamos viver as experiências, aprender com elas, não nos revoltar, não culpar Deus. E, ao invés de perguntarmos por que eu, nós mudamos a pergunta. Nós perguntamos o que eu preciso aprender com essa experiência. E mesmo, meus irmãos, com experiências coletivas, como estamos vivendo nesse momento,
Cada indivíduo tem o seu aprendizado individual. Cada um tem lições importantes que nós vamos aprender. Então, em muitas situações, nós não vamos conseguir modificar, mas nós podemos mudar a nossa forma de nos relacionar com aquela situação. E, com isso, amenizar o sofrimento decorrente dessa experiência. Para ilustrar esse aspecto, eu gostaria de citar aqui um autor que ele é muito conhecido, Viktor Frankl, que sobreviveu a um campo de concentração. E no seu livro, Em Busca de Sentido, ele vai dizer que mesmo no campo de concentração, em que a pessoa está privada de tudo, ela tem ainda a liberdade de escolher como passar por essa experiência, mesmo privada de tudo. Essa escolha nós temos, independente da situação desafiadora que estejamos vivendo. Viktor Frankl que mesmo numa situação desafiadora, ele encontrou o ensejo de aprender, ele vai dizer que quando ele chega lá, ele estabelece no campo de concentração, 3 metas: sobreviver, aprender algo naquele contexto e também utilizar as suas habilidades médicas para auxiliar, para ser útil. E ele vai dizer mais tarde, quando ele sai na sua obra, que isso foi o que o ajudou a sobreviver, porque ele deu um sentido, ele deu um significado, ele atribuiu um valor, e ele também porque ele se interessava muito pelo comportamento das pessoas. Então, ele vai concluir que havia, nas suas observações, que havia algo diferente entre aqueles que sobreviviam à selvageria e à fome e aqueles que sucumbiam. Aqueles que tinham algo a fazer, aqueles que ainda planejavam o seu futuro, que desejavam sair dali porque tinham algo importante a fazer, eram os que sobreviviam daquela situação difícil. E ele também vai dizer que muitas vezes ele percebia quando um prisioneiro desistia de viver. E ele buscava se aproximar dessas pessoas, tentando demovê-los da ideia. E questionava o porquê, e todos eles diziam que a vida não tinha mais nada a lhes oferecer. A vida não tem mais nada a me oferecer, diziam eles. Viktor Frankl, então, tentava mudar a perspectiva, mudar o olhar, a forma de ver aquele momento, fazendo-os ver que a vida tinha algo a esperar de cada um. E ao invés de perguntar o que a vida espera de mim, tem de mim, o deseja para mim, o tem a me oferecer, eu posso perguntar o que eu posso contribuir, o que a vida espera de mim. É uma outra perspectiva. Na medida em que você se coloca numa condição de atividade, de proatividade. E ele também vai dizer que nós podemos encontrar sentido, significado, de 3 maneiras. Primeiro, no trabalho. Nós podemos encontrar sentido no nosso trabalho na medida em que nós atribuímos um valor. E a doutrina espírita vem nos dizer que o trabalho faz parte da estratégia divina para a nossa evolução, não apenas apenas para atender às nossas necessidades humanas, da matéria, mas para desenvolver a nossa inteligência, para crescermos como indivíduo. Então, nós podemos encontrar um sentido, dar um sentido no nosso trabalho. Pela vida de relação, é outra forma de nós encontrarmos sentido na nossa vida, nos tornando importante na vida de alguém, sendo importante na vida de alguém. E também, nós podemos encontrar sentido no próprio sofrimento. Algo que é inevitável, algo que eu não posso mudar, mudando a minha forma de ver, buscando um sentido para aquilo que eu estou vivendo, para aquela experiência que eu estou vivenciando. E ele conta no seu livro, Em Busca do Sentido, uma experiência que ele teve depois, já quando estava na sua clínica, que ele foi procurado por um
uma pessoa de idade, que estava vivendo um momento de depressão muito profunda e não conseguia sair daquele estado. E aí, porque ele fazia 2 anos que havia falecido a sua esposa. E ele, então, analisando aquele relato, tentando ajudar aquele senhor já de uma certa idade, buscando uma estratégia para ajudá-lo, ele simplesmente pergunta: doutor, porque ele também era médico, o que aconteceria se, ao invés da sua esposa, o senhor tivesse falecido antes? E ele responde: ela teria sofrido muito. Então, doutor, diz Frankl, veja que o seu sofrimento não está sendo em vão. E ele relata que o médico se afasta sem mais palavras e nunca mais precisou de atendimento. O que ele fez? Apenas mudou a perspectiva, apenas fez com que ele pudesse ver naquele sofrimento que ele estava passando um sentido para aquilo que ele estava vivendo. A doutrina espírita também nos ajuda a compreender por que nós passamos pelos desafios, quais são as causas. E é necessário nós compreendermos isso, porque todos sofremos nesse mundo, uns mais, outros menos. E aí, quando falamos em sofrimento, meus irmãos, nós temos que entender também os obstáculos, as dificuldades, os desafios que fazem parte de viver na matéria, as enfermidades, as dificuldades. Isso faz parte da nossa experiência terrena. E também compreendermos que faz parte da estratégia divina para a nossa evolução essas experiências, porque nós precisamos dessas experiências para nós evoluirmos. E aí a doutrina espírita nos ajuda a compreender que isso é fundamental, meus irmãos, nós compreendermos isso, que nem sempre tem relação com algo que nós fizemos de errado, porque às vezes nós começamos a estudar e aí começamos a buscar a aplicação da lei de causa e efeito, imaginando que um sofrimento, uma dificuldade tem relação com um mal cometido. E os espíritos vão dizer que o sofrimento, as dificuldades, os obstáculos, eles servem, acima de tudo, para exercitar a nossa inteligência. É uma oportunidade divina de nos desenvolver. Muitos espíritos, diz o Evangelho, escolhem vidas penosas, planejam uma reencarnação desafiadora. Por quê? Para assim se verem obrigados a buscar os meios e assim se desenvolver. Nesse momento que nós estamos vivendo, meus amigos, quanto conhecimento já foi produzido, quanto aprendizado, e é por isso que Deus permite essas experiências desafiadoras que nós estamos vivenciando. Agora, a doutrina espírita nos diz que há um sofrimento que nós precisamos evitar, que são aqueles sofrimentos que nós geramos para nós mesmos, que são os chamados tormentos voluntários, que nós não precisaríamos passar. O sofrimento gerado pela imprevidência, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelos sentimentos desarmonizados. Quanto nós sofremos com a inveja, quanto nós sofremos com a revolta, com a mágoa, com o desejo de vingança, quanto sofrimento. E esses sofrimentos não são aproveitados. Por quê? O sofrimento, para ser aproveitado, ele precisa implicar numa mudança interna dentro de nós. E com isso nós aprendemos, com isso nós evoluímos. E a doutrina espírita também vem nos dizer, então, que nós podemos suavizar essas experiências. Podemos suavizar. Por quê? Da forma com que nós vamos viver. Porque não basta, diz o Evangelho, que não basta passar pelas experiências para ser bem-aventurado, como disse o Cristo. Nós precisamos aprender com essas experiências. Aí sim seremos considerados bem-aventurados. E de que forma nós podemos amenizar esse sofrimento? Nos resignando. E o que é ser resignado? Ser resignado é compreender, entender a necessidade. Ser resignado é dar um valor, dar um sentido para aquilo que nós estamos passando. Resignar-se também é ressignificar aquilo que nós estamos vivendo. Não só o momento presente, mas também um evento passado.
Quanto sofrimento, às vezes, as criaturas estão passando relacionado a fatos do passado. Então, hoje, nós podemos olhar para esses eventos passados que ainda causam sofrimento, com o olhar da aprendizagem. Olhar sobre outras perspectivas, olhar, por exemplo, sobre o olhar do outro. Se for o caso de uma ofensa, que às vezes nós guardamos mágoas por muito tempo, olhar sobre a perspectiva do outro. E assim nós vamos ressignificando e vamos dissolvendo esses sentimentos que nos causam muito sofrimento. Resignar-se é não lutar contra a situação, que nós não podemos mudar. Resignar-se é, como disse Frankl, mudar a perspectiva, ao invés de eu perguntar, de questionar por que eu me perguntar o que é essa situação, o que essa experiência ela está querendo me ensinar, o que a vida espera de mim, o que eu posso, neste momento, contribuir com o meu conhecimento, com a minha experiência, com os recursos que eu já possuo. O que eu posso fazer nesse momento para tornar a minha vida, tornar a vida do outro mais significativa? Isso é resignar-se, isso é amenizar as experiências que a gente estamos vivendo. E a doutrina espírita também vem nos dizer que todos nós, toda experiência reencarnatória, ela é planejada com sobra de recursos. Todos nós temos recursos de sobra para passar por esses momentos desafiadores, todos nós. E em relação a todas as experiências, por mais desafiadoras que possam parecer, quando nós falhamos, meus irmãos, é porque nós não nos esforçamos o suficiente. E dizem os espíritos que nós precisamos de poucos esforços. Quando nos falta a vigilância, quando nos falta a oração, quando nos faltam os esforços, aí nós falhamos. Mas todos renascemos para sermos vitoriosos. E que recurso nós trazemos? Nós trazemos o recurso da inteligência, o recurso da consciência, que é um guia infalível que nos conduz pelo caminho certo. O que nos falta, às vezes, é ouvir os alertas da nossa consciência, é fazer o uso desses talentos que recebemos a serviço da nossa meta, da nossa evolução. Todos temos também um espírito protetor, que é um espírito mais elevado que nós e que tem como missão nos guiar pelo caminho do bem e que nos fala através da intuição, nos trazendo boas ideias, nos alertando quando nós estamos diante da iminência de um erro, diante da iminência de um equívoco. A doutrina espírita também vem nos ajudar a compreender que atitudes nós devemos ter, o que nós podemos fazer diante de uma situação desafiadora. E a primeira delas, meus amigos, quanto maior for o desafio, nós podemos pensar que maior é a oportunidade de aprender. Tempos difíceis são tempos de reflexão, tempos de olhar para a nossa vida, como estamos vivendo a nossa existência, tempo de olhar como nós nos relacionamos com o outro, tempo de vermos como estamos ocupando o nosso tempo. Esses são momentos valiosos de reflexão e que, com toda certeza, passada essa tempestade, nós vamos olhar para trás e vamos ver que nós saímos mais fortes, mais maduros espiritualmente. E o que podemos fazer? Buscar, meus amigos, buscar, como disse Jesus, na vigilância e na oração. Vigilância no sentido de estarmos atentos àquilo que nós precisamos fazer, atitudes, ações que nós precisamos fazer. Vigiar onde estão as dificuldades, as ciladas, como dizem os espíritos. E buscar na oração essa fortaleza, nos fortalecendo. A oração não muda, não afasta as pedras do caminho, mas ela nos fortalece por dentro, nos torna mais forte. Fazermos, meus amigos, do nosso dia uma oração perene. Iniciar o nosso dia com a prece, abençoando a oportunidade de estarmos abrindo os olhos para mais um dia aqui na Terra. Fazer do nosso trabalho um hino de louvor
ao Pai, aproveitando bem o nosso tempo, aproveitando as oportunidades, fazendo cada dia melhor o que nós já fazemos, aonde nós estamos, onde nos situamos, aonde é possível nós estarmos. E concluirmos o nosso dia com uma prece de gratidão a Deus pelo dia, pelas oportunidades, por tudo que nós recebemos. Assim nós nos tornaremos sempre fortes. Aproveitar bem o tempo, não nos permitir a hora vazia, porque senão nós seremos visitados por um fantasma chamado vazio existencial. E todos nós temos a oportunidade de ocupar bem o nosso tempo. Todos nós temos essa possibilidade. Confiar em Deus, confiar em Jesus, confiar nos espíritos amigos, mas acima de tudo, meus irmãos, um convite que eu faço para todos nós. Precisamos confiar mais em nós, na nossa capacidade de seres humanos, de transformação, de superação. Precisamos confiar mais. Nós temos muito mais recursos que nós pensamos ter. Nós somos muito mais do que nós imaginamos ser. E nesses momentos desafiadores nós nos superamos. Que essas reflexões, meus irmãos, meus amigos, possam nos ajudar a passar por esses momentos desafiadores, aprendendo, sofrendo o mínimo possível, mas aprendendo com essas experiências, aproveitando esses momentos para refletirmos e sempre nos perguntando: o que eu posso fazer de melhor? O que a vida nesse momento espera de mim? O que eu posso fazer para amenizar o sofrimento daqueles que convivem comigo ou aonde eu posso alcançar? Estimados irmãos, estimados amigos, eu sou muito grato pela atenção de vocês. E antes de nós concluirmos a nossa fala, eu gostaria de novamente fazermos uma prece, que possamos nos unir em pensamento, em sentimento e, através da prece, nos conectarmos com o nosso mestre, o nosso modelo, Jesus. Então, se vocês assim se sentirem bem, se for possível, fechemos os olhos. Vamos imaginar o Mestre Jesus impondo as mãos como ele fazia quando estava aqui conosco. E assim: Mestre amigo, derrama sobre nós a tua luz, a tua paz. Envolve a nossa mente, envolve o nosso coração com teu imenso amor. Ajuda-nos, ó Mestre, nesses instantes, a esquecermos um pouco o nosso interesse pessoal, a sairmos das nossas dificuldades, dos nossos problemas, e ir ao encontro da dificuldade do problema do outro. Mestre amigo, ajuda-nos a vivermos a fraternidade, essa irmandade ensinada por ti. Mestre amigo, tende compaixão das nossas fraquezas, das nossas misérias, da nossa falta de fé, mas fortalece-nos nesta caminhada para que possamos fazer a nossa parte, dar a nossa quota de esforço, de trabalho em prol de uma humanidade mais justa, uma humanidade melhor que já se avizinha. Mestre amigo, envolve todos os nossos irmãos em sofrimento, todos os irmãos que estão vivendo seus momentos angustiosos. Ajuda-os a encontrar em ti esse refúgio seguro, essa fortaleza que há de nos ajudar a todos a superar os momentos por que passamos. Mestre amigo, a nossa gratidão por tudo que a vida nos oferece, aos benfeitores amigos pelo amparo, pelo auxílio que sempre recebemos, aos benfeitores amigos que nos acompanharam nesses instantes de reflexão, a nossa gratidão. A nossa gratidão a todos os irmãos, todos os amigos que estiveram conosco. Muito obrigado, que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja.